Boa noite! Boa noite, e bem-vindas! Boa noite, gente. Estava fazendo um convite aqui para o nosso convidado da noite. Como é que vocês estão? Tanto tempo que não apareço por aqui. Era tão presente. Talvez hoje vocês vão entender um pouquinho o que aconteceu durante esse tempo todo. Por que Liara, será que aconteceu alguma coisa para Liara estar sumida? Eu que sempre fui muito presente aqui nas redes sociais, hoje posto pouquíssimas coisas. E dessa vez é por um motivo maravilhoso. E hoje nós vamos contar um pouquinho desse motivo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, tá? Presente. E eu quero te encorajar para que você envie essa live nesse aviãozinho aqui da ponta para todas as pessoas que você conhece que estão precisando muito. Céu Fernandes não está com... Só um segundo, gente, que eu tô tentando fazer o convite aqui, tá? Um segundo. Vai dar certo. Céu. Boa Oi, noite! Liara. Boa Boa noite, como é que você tá? noite! Tudo bem? Tudo ótimo! Que bom falar Coisa com boa. sua pessoa mais uma vez. Que ótimo, que Coisa maravilha. boa, minha amiga. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Bom, a gente estava esperando mais pessoas aí entrarem, mas vamos começar, né? Vamos nessa, vamos E nessa. antes de começar, eu quero apresentar, né, para quem ainda não conhece Céu. Eu tenho a honra de poder chamá-lo de amigo e vocês vão entender o motivo dessa live hoje, de coração. E assim, gente, Céu é meu amigo há muitos anos. Vocês me acompanham aqui, sabem que eu já morei no Ceará, já morei fora, já morei em Salvador. E assim, vai e vem, quando o negócio tá pegando, é o Céu que aparece na minha vida. É, né? Uma na vida do outro, né? Então Isso, foi uma exatamente. conexão criada pelo próprio Deus, com toda certeza Isso, absoluta. isso. E hoje, através de tudo que vocês vão aprender, ouvir, compreender, Boa. eu tenho certeza que vocês vão, assim, prescrutar um pouquinho do que de fato existe na sua vida. E eu honro muito, Céu, o que existe dentro da sua vida. Eu honro muito a você. Esse é um princípio. O princípio de honra é um Amém. princípio da palavra de Deus. Sim, 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 E sim. sou muito grata. Eu já tô me emocionando. E vocês vão entender o porquê. Eu fiz um curso. Primeiro, quem é Céu? Vamos lá. Não dá para defini-lo, né? Além de imagem e semelhança do Criador. Mas o Céu é palestrante. O Céu é cantor. Talvez vocês conheçam aí como cantor há muitos anos. Acho Ele que eu foi cantor canto, de é. uma. Muitos anos. Ele foi cantor de uma banda extremamente conhecida no Brasil, no Nordeste, Isso. principalmente. E o Céu, ele é autor, acho que são 8 livros, né, Céu? Eu falei 8 errado. livros. 8 8 livros livros. até a presente data. É. Então, ele é um mentor, meu mentor e de muitas pessoas. Sim, sim. E há pouco mais de alguns meses eu fiz uma imersão, e vocês sabem, vocês acompanham postos, que eu amo imersão de desenvolvimento pessoal de maneira geral, mas eu sei que parece demagogo, mas vocês vão entender que não é. Sim. Eu tava pensando aqui, Céu, como iniciar. Eu posso dizer o seguinte, para já te dar a palavra. Existe 3 versões da Liara. A versão número 1, nascimento. Certo. A versão número 2, um novo nascimento através de receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador e o autor e consumador da minha fé. E a terceira versão é, de fato, Genos. Emocionada Coisa de boa. novo. E vocês vão entender o motivo. E eu fiz esse convite porque eu não posso guardar isso para mim. Eu não tenho como deixar para mim Exatamente. algo que
transformou tanto a minha vida. A gente escuta isso de muitas formas, de muitas Sim, sim, sim. mentores e tal. Não, mas o convite foi Sim, meu, porque eu senti tão forte que mais pessoas precisavam receber daquilo que existe em sua vida e romperem em todas as áreas que elas menos, das que elas imaginam, que elas não imaginam, que eu sim. Sim. precisei fazer esse convite. Então, estou muito grata por você ter recebido. E tenho certeza que hoje a gente vai ter uma notícia muito boa, que é o final Bora. da live. E eu quero que você Exatamente, fale exatamente. agora. Só me resta ao vivo, mais uma Não, vez. só Depois eu gratidão conto um pelo pouquinho. convite. Eu acho que a gente se conhece, deve ter aí uns 13, 14 anos, por aí, 12 Por anos, não aí. sei. É, apesar de te ajudar em tantos momentos, você também me ajudou em vários outros momentos. Liara meio que nega isso, mas ela carrega uma unção profética muito forte. E ela foi resposta de Deus em várias circunstâncias que eu estava precisando de resposta e Deus usou ela para falar. Ela sumia, assim, ficava 6, 7 meses, a gente não se falava. Aí do nada ela estava tomando banho, estava orando, aí Deus mandou falar isso. E eu estava realmente precisando de orientação. Nunca acertou nunca errou nenhuma palavra. Então é um prazer. Que bom que a Imersão Gênesis mexeu com você, né? Muito. Esse projeto. Ele primeiro mexeu comigo, né? Foi num momento mais difícil da minha vida esse projeto nasce, né? Então, com certeza, a frase específica dele é: permita que eu transforme suas frustrações em ferramentas para libertar outros. E em, sei lá, 20 anos pregando o evangelho, sei lá, 15 anos pregando de forma só fazendo isso, eu tive mais testemunhos da Imersão Genos, que é um projeto novo, dele tem 3 anos, né? Do que em 15, sabe? É um projeto que realmente traz muito, muito resultado, muito fruto rápido. E vamos bater esse papo. Eu quero falar muito sobre isso, eu quero falar sobre muitas coisas que estão no meu coração. Eu quero libertar o povo da incredulidade, porque Deus merece ser crido, né? Deus merece que a gente Amém. acredite nele, Deus merece que a gente deposite a nossa fé nele. Vamos embora. Vamos lá. Bom, eu separei, claro que eu tinha que aproveitar esse momento para fazer algumas perguntas para você. Certo? Vamos Mas lá. antes de iniciar, eu quero já falar um pouco do meu testemunho. A gente já começa com pergunta, porque vai ter um encaixe. Pode ser? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Para a gente contextualizar, o Genos, eu saí de Brasília. Alguns de vocês aqui que me seguem sabem, talvez a maioria saiba que eu estou morando em Brasília. E desde novembro do ano passado. E eu vi essa imersão e nós conversamos e eu falei, vou pegar o avião e vou participar dessa imersão lá em Salvador. Eu peguei o voo só para isso e fui para Salvador. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A verdade, Céu, e eu vou abrir meu coração aqui como nunca abri, e eu orei por isso. Eu falei, Isso. Senhor, que não Sim. seja eu de verdade. Porque o que eu vou abrir aqui, acreditem, para eu estar me expondo nas coisas que eu vou expor, é porque eu quero muito que você saia daqui transformado, que não seja mais um dia, que não seja mais Sim, uma sim, live, sim, que não sim. seja. A verdade é que eu acreditava muito que eu confiava em Deus, até os gênios. Hum, E na verdade eu confiava só em mim mesma. Isso. Eu passei Muito bom. minha vida inteira. E aí eu tenho que voltar um pouquinho, e muitos de vocês aqui, se vocês são de Antas, principalmente, conhecem a família que eu tenho, sabe do. Então eu sou muito grata por todo se eu tô aqui hoje é porque minha família foi maravilhosa comigo para me proporcionar estar aqui hoje. Sim, Só sim. que eu vou precisar falar disso. É, eu fui criada num ambiente de muito trabalho, de muito mérito, de muito Certo. fazer e fazer e fazer e fazer. Esforço, né? Muito esforço, né? E o mundo, no sentido de aí fora, todas as pessoas, a gente hoje tem isso como algo maravilhoso. E trabalhar é Sim. divino, no sentido de Deus nos capacita para o trabalho. Mas a gente Trabalhador é vai, digno do seu salário, é. exato, se a gente for pegar, esmiuçar o que é o trabalho, vai chegar e não Vamos vai dar lá. tempo de falar. Mas trabalho no que a gente conhece. Não estou dizendo aqui que a Isso. gente não deve trabalhar.
Inclusive, o ensinamento que eu mais recebi na vida é trabalho, 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 trabalho. E minhas irmãs estão aqui hoje, elas sabem disso. E eu cresci com meus pais, com minha mãe, fazendo isso de uma forma exímia e sendo grandes profissionais. E é claro que isso nos foi passado como crença. Sim, sim. E Deus mudou minha história radicalmente. Eu gosto muito de uma frase do meu atual pastor, que é o Gustavo Paiva, que ele fala assim: demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Então, de repente de Muito Deus bom. chegou para mim em novembro do ano passado, onde eu mudei totalmente minha vida. As coisas mudaram muito, muitas coisas para muito melhor. E eu comecei a trabalhar de uma forma muito exaustiva. E Ok. com muito esforço, e com muito estudo, e com muito esforço. Até aí tá todo mundo achando, nossa, que maravilha. A Liara aqui, ela não conseguia dormir, ela não conseguia descansar, ela não Ok. conseguia ficar em paz, ela não conseguia receber do próprio Deus. Aliás, para mim era o que eu faço vai me gerar resultado e somente isso. A verdade é essa. E Perfeito. eu não passava a receber o que de fato o descanso no Senhor, o que Paulo fala assim, que eu trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça de Deus comigo. Eu não Isso, sabia de fato que era isso. isso. Então eu cheguei nos Genos exausta. Eu não cheguei a comentar o jeito mais exausta, porque eu tentava, e sim, eu tinha resultados. Eu tinha. Sim, Só que isso me gerou muita frustração, espiritualmente falando e nas minhas crenças, porque eu não sabia que eu tinha crenças tão limitantes com relação a não merecimento. Então, a verdade é que eu não me sentia merecedora. E, na verdade, depois o céu com certeza vai falar sobre isso. Na verdade, Jesus mereceu por mim, então ele quer muito me abençoar. é isso aí. Então, eu passava a me esforçar muito para que alguma coisa fosse concretizada. E quando eu saí dos Genos, e o céu sabe, porque a gente vem conversando muito nos últimos meses, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Simplesmente chegavam até mim, eu não chegava até elas. As coisas simplesmente chegavam. Graça, né? Graça. Graça. E eu comecei a ver que tudo aquilo que eu colocava muito esforço, agora, claro, continuava trabalhando, fazendo o meu melhor, só que agora com a graça de Deus comigo. Então, tudo Perfeito. que passou, enquanto não era esforço, enquanto era esforço, enquanto eu estava ali tentando, 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 eu só me cansava porque eu estava sozinha. Mesmo eu era Certo. religiosa, gente. A verdade é E não essa. sabia, né? Aparentemente não, né? Totalmente. Totalmente. Então era assim, Deus, eu tô fazendo. Cadê? E É. do outro lado, Deus estava me falando, filha, eu vou te ensinar que quanto mais você entender que na verdade sou eu que vou fazer através de você, mais você vai receber. E o que aconteceu é que eu descobri que a gente só recebe a partir do limite daquilo que a gente crê. E até então, eu só acreditava naquilo que eu conseguia produzir com minha própria força, com o meu próprio esforço. Então, eu era impedida de prosperar em diversas áreas. É claro que quando a gente pensa prosperar, vai pensar só em financeiro. Não, gente, estou falando de uma vida espiritual completamente nova, um resgate de uma intimidade muito profunda com o Produtiva, né? Senhor. Produtiva. Muito. E assim, o que acontecia comigo é que eu tentava por muitos métodos, né, me colocar pressão em tudo. Me colocava pressão, me colocava Ok. fardo, me colocava. E na verdade, o Gênios me ensinou o extremo oposto. É no descanso que eu vou ser Isso abençoada, é aí. no descanso que eu Isso vou aí. prosperar. Isso aí. E para já finalizar, para a gente chegar aqui onde eu quero chegar, por que eu fui para o Gênios? Eu disse aqui que eu honro muito a sua vida e o que você carrega. E hoje eu vou contar um testemunho que quem adiantas aí, ou quem me segue, vai saber. E acompanhou. Eu postei muito sobre isso. Em 18 de fevereiro do ano passado, minha família sofreu um acidente automobilístico.
onde eu perdi duas grandes amigas, muito mais do que pessoas que trabalhavam conosco. E no carro estavam minha mãe, do lado direito, meu cunhado do lado esquerdo e meus dois sobrinhos nas cadeirinhas de criança. E eu perdi essas pessoas. E naquele momento foi um No baque. caso, perdeu as duas amigas, As né? duas amigas. Certo. E, enfim, só para contextualizar. E quando eu recebi a notícia, a primeira pessoa que eu liguei, e na ocasião, não sei nem se a Tivana tá aqui, naquela ocasião eu liguei para minha tia, estava comigo, que foi a primeira pessoa que chegou no apartamento, e uma outra prima, e elas escutaram isso. E chegou informação que vocês talvez desconhecem, mas quem estava ali dentro do processo viu, de que Gustavo, meu sobrinho e meu afilhado, estava desacordado, que tinha sofrido uma parada. Naquele momento eu liguei para o céu e o Senhor fez ele atender na mesma hora. Eu lembro que naquele momento eu falei, céu, aconteceu isso. A notícia que eu recebi agora é que meu sobrinho está desacordado, que ele teve convulsão. E o que eu escutava, que tenho muitos parentes que são da medicina, é que criança que fica desacordada é muito difícil de voltar. O céu naquele momento orou. Ele não lembrava disso, gente. Lembra, O céu não? naquele momento orou e disse, eu lembro até agora. Ele falou assim, em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, que todo espírito de morte vai sair, ninguém mais vai ser perdido. Gustavo, que eu falei para ele o nome antes, você vai ter vida. Você vai ter vida. E começou a declarar saúde divina. Começou a declarar muitas coisas ali em oração. E eu desliguei o telefone. Eu pedi oração para outras pessoas também, mas a primeira pessoa que eu liguei foi o céu. Depois eu recebi a notícia de que meu sobrinho já ia ser conduzido para outro hospital, porque ele estava bem. Então eu creio, céu. E minha irmã, a mãe dele, com certeza está aqui nessa live. Eu creio que o Senhor verdadeiramente te usou para a honra e glória dele, para trazer o Gustavo à vida de novo. E assim como ninguém mais ser perdido. Então eu sou muito grata pela sua vida. Então, por isso, só por isso, eu falei, eu preciso dos gênios, porque eu preciso do ambiente que vai ter aquilo que eu quero para minha vida. Então é sobre ambiente. Vocês estão aqui hoje num ambiente completamente propício para milagres e vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. Então, naquele momento, aquilo que o Senhor usou na sua boca para trazer vida me fez pensar: eu preciso estar mais perto dele e de pessoas com a mesma fé para viver aquilo que eu nunca imaginei. Então, Isso. esse mesmo Deus que operou o milagre de trazer vida novamente é o mesmo Deus que me ensinou ao descanso. Não dá para ficar falando muito, Isso. que eu quero que o Senhor fale. E eu vou fazer só a Isso. pergunta, ele vai falando. Mas eu quero que vocês entendam a dimensão do que é esse evento. E sim, lá tem oração. Se você é o tipo de. Gente, a gente não combinou isso aqui de falar isso aqui, não. Mas se você está precisando muito, eu não sei se você está passando por ansiedade extrema como eu estava, se você está cansado, exausto, se você tem um familiar doente, se você tem alguma coisa que você fala assim, Senhor, eu não sei mais o que fazer, é esse momento, não faça mais nada. Escuta isso, só escuta e Isso. descansa. Então, não dá para falar muito mais. Eu queria fazer algumas perguntas. Você já falou um pouquinho, né, do que foi a origem dos gênios, então eu vou mudar essa Sim. pergunta, porque você já Sim. respondeu no início. Então, Céu, eu queria começar através do testemunho do Gustavo de perguntar que tá todo mundo aqui deve estar pensando, né? Não, isso não aconteceu. E, gente, vocês viram o que aconteceu com minha família, aconteceu comigo. Isso é real. Tem como negar, Como né? que a gente faz? Como é que a gente faz para orar, para acreditar, para ter fé dessa forma, a ponto das coisas realmente acontecerem, sabe? E não ficar parecendo que tá tudo travado e que Deus não tá escutando. Sim. Sim.
Eu até voltei de Petrolina agora, eu também ouvi um testemunho que mexeu comigo, acho que Deus está me pegando. Nesse sentido, uma menina que teve, eu acho que foi meningite, alguma coisa assim. Eu nem sei direito o que é meningite, eu só sei que o rapaz me falou que ela estava desenganada no hospital e que ou ela morria ou ela ia ficar vegetando numa cama, caso muito grave. E há 3 anos atrás eu fui fazer um evento em Petrolina, nessa igreja, 3, 4 anos atrás. Eu gravei um vídeo para ela, declarando cura. Aí agora, nesse final de semana, ela estava lá no evento. Foi uma das Glória a pessoas que estava Deus. pulando lá o Glória a som de Deus. Abapai. Apesar, Liara, de falar dessas coisas, eu não quero e não preciso trazer uma coisa de tipo, me consulte que eu vou orar por você e eu vou resolver isso. Eu acho que a marca do Gênesis não é essa. Com Não certeza. é me tratar como alguém diferente, alguém que tem uma fé superior à sua. Pelo contrário, o foco do Gênesis é desenvolver a sua fé para que você também opere milagres, para que o sobrenatural se torne rotina para você. Entende? Então, a gente teve casos no Gênesis de pessoas que fizeram Gênesis e um pai tinha uma filha com autista, né? E ela não verbal, e ela não olhava no olho, ela não se comunicava. E ele voltou para casa tão cheio, ele saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo fazer os gêmeos. Ele voltou para casa tão cheio do Espírito Santo que ele falou para a mulher dele: Ó, vamos orar por nossa filha. Eu aprendi tanto com o céu lá sobre fé, vamos orar. E ele orou. Alguns dias depois, a filha dele pegou a bochecha dele, olhou para ele e falou: Papai, eu te amo. Olhando no olho dele. Ai, E hoje a menina conversa, é uma criança que se comunica perfeitamente, está lendo, estudando, entende? Então, esses milagres me deixam mais feliz do que quando eu oro, porque é o conteúdo, né, que desenvolve a pessoa. Então, sim. a marca do Gênesis é essa. A gente tem testemunho de alguém de Moçambique que começou a prosperar e agora está operando milagres lá em Moçambique também. Então, assim, são pessoas que são desenvolvidas. O que é Gênesis, né, para quem nunca ouviu falar? A origem da palavra gênero está lá no Evangelho de Mateus 17, que quando justamente discípulos não conseguiram operar um milagre, né? Eles estavam incapacitados de curar uma criança. E por não ter conseguido, esse pai clama a Jesus, Jesus olha, Jesus de uma forma bem indignada, né? Ele diz, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? E ele curou a criança e os discípulos foram, né? Curou de um espírito de enfermidade que estava ali. E os discípulos foram questionar ele à parte. Jesus, por que a gente não conseguiu? Tem que ter essas perguntas, não é só o céu vai orar por mim, não. É por que eu não opero como ele opera? Sim. Ou por que eu não opero mais do que ele opera, né? Porque eu não tenho plenitude ainda. Então, a resposta de Jesus foi bem direta, por causa da vossa incredulidade. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Casta no grego ali é genus, que é um derivado, não é um tipo de demônio que só sai com oração e jejum. É um tipo de incredulidade que precisa ser removido para você exercer autoridade. Você viveu realmente o reino de Deus, né? O exercício de autoridade, de governo. Então, quando isso se desenvolve, Liara, você vai ver que não é algo que te assusta mais. Eu não fico mais impressionado, porque já se tornou comum. É comum. Há um mês atrás eu estava no interior lá de São Paulo, próximo a Santos, e uma mulher, enquanto eu pregava sobre prosperidade, um nódulo, um caroço que ela estava no pescoço, desapareceu, não murchou, desapareceu. Ela Glória nem a estava Deus. crendo, que ela ficou procurando. Veja aqui se ainda tem alguma coisa, mas era parecendo uma laranja, sabe? A pele ficou perfeita, a pele como se fosse de criança. Então, assim, eu nem orei por cura, eu nem falei de cura. Então, assim, essas coisas não me assustam mais, porque quando você começa a entrar nessa questão de uma crença desenvolvida para o sobrenatural, é aí que é o nosso diferencial. Não é um método de desenvolvimento humano, é uma experiência sobrenatural. É para operar, porque Jesus falou, Jesus não mentiu. As obras que eu faço, vocês podem fazer, e ainda obras maiores. Poxa, não está fazendo as obras maiores, pelo menos faça as mesmas. Então tá disponível, sabe? Sim. Hoje a inteligência artificial, a medicina tem evoluído e muitas doenças vão ser evitadas ao longo dos anos. Mas o poder de Deus não pode ser evitado. A gente tem que estar pronto, sempre, para Muito bom. manifestá-lo. É assim que ele vai ser visto.
Muito bom. As pessoas precisam provar do que Deus pode fazer e não só ouvir falar que ele é bom. Uau, uau, muito bom. Bom, continuar a Entende? pergunta aqui que eu. Vamos Vamos embora. perguntar, vamos perguntar. Vou fazer que nem Jesus, fazer um monte de pergunta. Bom, você já falou um pouquinho, mas eu vou colocar aqui de uma outra forma. Quais são os principais inimigos da fé pura, PSI, Certo? e quais são as áreas que a incredulidade pode impedir o cumprimento do propósito? Ok, ok. A gente primeiro precisa separar as coisas. Existe uma fé bíblica que é resultado daquilo que Deus diz na sua palavra. Isso é diferente de uma fé natural, de você, por meio de confissões naturais, né, desenvolver, sei lá, qualquer outro tipo. Não é como eu falo, não é sobre desenvolvimento humano. Não que o desenvolvimento humano seja errado, tá? Mas a fé do evangelho, ela te leva a crer no sobrenatural. E não apenas para o seu desenvolvimento. Uhum, Ela é principalmente uma fé. Quando Jesus coloca ali em Marcos 11, se você tiver fé, né, tem a fé de Deus, né? A fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que faz você manifestar Deus para as pessoas, tá? O sobrenatural. Isso nenhum projeto, né, nenhum curso, nenhuma imersão de desenvolvimento humano vai te levar. Ela não bate, ela não alcança o sobrenatural. Isso é trabalho do Espírito Santo. Isso é trabalho da palavra, tá? Mas, Céu, a fé bíblica não tem como inimigo apenas a incredulidade. Que a incredulidade é uma oposição interna, uma oposição do coração, no coração, tá? Coisas que estão resistindo no seu coração, que Deus está dizendo. Mas a gente vê, por exemplo, Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 4, ele diz o seguinte: se a promessa provém de lei, anula-se a fé. Entende? Cancela-se a promessa se a justiça provém de lei. Ou seja, às vezes o oposto de crer em Deus é as obras da lei, é o esforço. Entende? uhum, Então sim. a gente tem várias oposições ali. Mas a pior delas, que eu acho, é o que você contou no seu testemunho inicial. É a confiança em si mesmo. Sim. Enquanto você confia em si mesmo, você não vai precisar confiar em Deus. Não dá para fazer as duas coisas, sabe? Descanso da fé não é ficar sem fazer nada. Descanso é quando você faz todas as coisas utilizando a força de outra pessoa. Você nunca cansa. Uau, Você está uau. sempre em descanso. É o descanso em movimento, sabe? Porque você utiliza a força do Espírito Santo. O Espírito Santo não é alguém, não é uma pomba, não é uma sensação, não é um arrepio. É alguém que habita em você para te capacitar a fazer todas as coisas. Eu sempre comparo lei e graça, né? O que é a lei mosaica? É a lei de trânsito, é o radar, é o semáforo. Se você ultrapassar aquela velocidade, você vai ser punido. A lei de trânsito não transforma você num bom motorista. Ela só pune você caso você ultrapasse, né? Isso é lei mosaica. O que é a graça? A graça é o Uber. Você vai para o seu destino, mas quem dirige é o Espírito Santo. Uau, Você uau. está no carro, mas é ele que te leva. Então, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você não precisa se preocupar com radar. Você não precisa se preocupar com semáforo. Por quê? Porque ele nunca vai levar você a exceder a velocidade. Porque quem está no controle é ele, não é você. Entende? Então, a gente precisa aprender a viver pela influência do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, não é pedir sua opinião do Espírito Santo. É saber viver pela capacitação dele. Tudo que Deus diz que você deve fazer, ele quer fazer com você. E não você de forma independente dele. Entendeu? Incrível. Uau, É uau. sobre isso. Vocês estão sentindo, gente? É muita informação. Pensa que vocês estão experimentando, são 2 dias de imersão. Dois dias, é. O dia inteiro de E nem conteúdo. dá para falar tudo 2 dias, né? Então, assim, sintam só um pinguinho do que tipo assim, 0,01%, entendeu? Eu Alguém vou fazer botou uma aqui, eu pergunta quero ir no Uber do Espírito Santo. muito boa, Que também massa. quero. Que massa, adorei. Muito bom.
É, Vamos eu lá. vou fazer uma pergunta que parece muito simples, Certo. mas eu acho que é o começo de tudo, assim. Por que é tão importante aprender sobre fé? É porque eu sempre digo o seguinte, Paulo diz, Efésios 2:8, né? Salvo pela graça, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Olha aqui as obras de novo se opondo à fé, né? O contrário. É, a graça é a forma como Deus decidiu nos abençoar. É a forma como ele deu todas as coisas. Ele não esperou um mérito seu, não esperou sua perfeição. Não é porque você é boa, é porque ele é bom. Ele quis te dar todas as coisas. Mas a fé é a forma como você recebe as coisas que ele te deu. Então, se você não souber receber, você não desfruta. Entendeu? A ideia de que as pessoas estão vivendo a vida com uma conta paga e não desfrutam porque ainda acham que precisa pagar. Então, a fé é a Ah, mão que meu Deus. recebe. É a mão que recebe. Então, não dá para negociar. Você é salvo pela fé, você é abençoado pela fé, você manifesta todas as coisas pela fé. Então, a palavra fé no grego, ela tem uma conotação também de fidelidade, de fruto do espírito, né? Fidelidade no grego é pistis. E o que é que fé tem a ver com fidelidade? Porque você precisa acreditar na fidelidade de Deus. De que aquele que prometeu, aquele que te deu uma palavra, ele é fiel para cumprir. Entende? Uau. Aí entra a importância da pregação do caráter de Deus. De você entender que ele é bom. Porque não tem como você acreditar em alguém que você não conhece o caráter. Não tem como você Nossa. confiar. Hum, Se por exemplo, aparecer numa live aqui um desconhecido e falar para você, Liara, ó, eu vou comprar um carro para você. Escolha o melhor carro que eu vou comprar para você. Você não vai acreditar nessa pessoa, porque você não tem relacionamento com ela, você não conhece essa pessoa. Mas se seu pai, de repente, um melhor amigo seu, fizer a mesma promessa, o mesmo carro, você vai confiar, porque seu pai você conhece. uau. Entende? Então não é a promessa, é quem prometeu. Por isso que a fé tem a ver com confiança, com fidelidade. Em Deus, não em si mesmo. E é uma das coisas que, enfim, é um longo assunto. Mas é justamente por isso que a gente precisa ter, que foi uma das coisas completamente resgatadas depois dos gêmeos. Eu já tinha uma rotina de oração, mas ficou Sim. muito mais gostoso, por assim dizer, sabe? E isso me trouxe realmente a confiança a cada dia, porque são trabalhar de Deus, né? Perfeito. E que foi realmente um divisor de águas ali naquele momento. Mas vamos voltar para as perguntas aqui. Céu, onde a café acontece? Ela acontece no cérebro, através da nossa consciência, entendimento, ou ela acontece no nosso coração, através do nosso subconsciente? Como que ela acontece? Ok. Hoje em dia, tem circulado muito, no mundo todo, né, principalmente no Brasil, a muitos estudos baseados na neurociência. E, de alguma forma, isso está associado ao público evangélico. E tem muita gente que tenta submeter a Bíblia aos seus métodos. Sim. Então, a fé é isso, o cérebro isso, conexões neurais e tudo mais. Eu estudei também um pouco sobre isso. Mas, biblicamente falando, a fé não acontece no cérebro. A fé acontece no coração. E coração no grego ali é cardia, é o órgão mesmo, tá? Aí você vai ver novos estudos que não são muito divulgados, né, para não quebrar método de ninguém, de que foram descobertos milhares de neurônios no coração, entende? Casos, inclusive, de pessoas que receberam transplante de coração e as crenças foram compartilhadas. Uma menina que foi morta, abusada sexualmente morta, assassinada brutalmente, teve o seu coração transplantado e a outra menina que recebeu o coração começou a ter visões e sonhos com o estuprador, Nossa. o que levou a um retrato falado e levou à prisão do estuprador. E vários outros casos que existem, só que não são muito divulgados. Então, Paulo fala aos romanos, com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Jesus fala lá em Marcos, se alguém disser a esse monte não duvidar no coração,
Entende? Então, a palavra de Deus, ela sempre é destinada ao coração. Porque é no coração onde as crenças se desenvolvem e tudo que você vai desfrutar é resultado das crenças que você carrega. Então, aí entra uma loucura, porque a gente também atrela entendimento, a gente atrela mente, essas coisas ao cérebro também, né? Porém, Paulo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir juntas e medulas, a alma e espírito, e ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração. Pensamentos do coração, não do cérebro. Entende? Então, ainda que tenha muitos recursos da neurociência, eu prefiro sempre ficar com a palavra. Eu nunca vou pegar um método e fazer a Bíblia se sujeitar a ele. Pelo contrário, Uau, eu vou sempre sujeitar meus métodos ao que a Bíblia diz. Então, é no coração que Deus fala. Seja a paz de Cristo o árbitro no coração. muito bom, Entende? muito bom, Então, muito. é ali onde tudo... o coração é como se fosse um útero, onde a palavra germinada, ela vai ganhando forma até dar à luz, até vir a manifestação. Jesus falou sobre 4 tipos de solo, onde a palavra é semeada, ali o coração, né? O solo rochoso, entre espinhos, beira do caminho, entende? Terra fértil. Então, Deus está muito mais interessado no seu coração do que em qualquer outra coisa. Perfeito, perfeito. Lembra a E frase tão famosa de Davi? Deus não enxerga como os homens enxergam, Deus enxerga o coração. coração, muito bom. E eu quero fazer um adendo aqui, porque tem gente aqui, eu tô Aí, vendo alguém disse muita aqui, ó, gente. coração no hebraico é útero. Ó, gostei. Uau! Coração É, no hebraico é útero, perfeito. exato. E assim, o que que. Uma coisa é impressionante, além de tudo que a gente está conversando aqui, é que essas raízes que dentro eu gosto de neurociência e sei é muito muito poderoso o Genos, porque ele não é que ele vai ficar contestando ali a neurociência, mas ele submete qualquer coisa ao poder de Deus. E é por isso que tem Perfeito, transformação. perfeito, perfeito, Porque é perfeito, submetido perfeito. Ao absolutamente Espírito tudo Santo, ao é. próprio Espírito Santo. E é ele que vai Perfeito, causar a transformação, né? exatamente. Mas dentro dessa raiz, né, de crença, e passando aqui, uma das coisas que foram completamente transformadas com relação à minha crença é uma questão de culpa, né? E essa culpa Isso, veio isso, muito isso. de raízes aprendidas, enfim, sem erros de ninguém, sem comentar isso, mas por fruto de achar que eu precisava ser perfeita. Eu, não Deus em Uma mim, entende? autocobrança, né? Uma Uma autocobrança. autocobrança demasiada que, Isso. ao invés de me beneficiar no sentido de pensar, sabe por que eu tô falando isso? Eu fazendo essa adendo? Porque eu sei que deve ter muita gente aqui, eu tô vendo um monte de gente aqui, eu não posso citar o nome, que são pessoas da minha família, que têm uma excelência muito grande, mas eu sei que também já se enfadaram, porque buscaram Sim. essa perfeição sem o E Espírito ela de nunca Cristo. chega. E ela nunca chega, E né? ela nunca chega. E isso Nunca é chega. extremamente desgastante. E a gente está vivendo uma geração onde o mérito, onde a força, onde faça e faça e faça e produza sem a dependência do espírito, que está fazendo as pessoas adoecerem o tempo inteiro. As maiores O tempo causas de todo. doenças da E muitos humanidade. pastores, tá? Muitos pastores e líderes religiosos estão Muitos, estafados. muitos, muitos. Então, assim, eu conheço vários amigos. Tem um amigo meu, enfim, sem mencionar aqui, que é pastor e tá vivendo esse processo de cura, já declarou receber, em nome de Jesus, mais uma vez. E assim, é justamente por isso, essa crise de não, vou fazer. Ah, não, é porque eu vou fazer, eu sou o bonzão e não vou ficar na dependência ali do espírito. Vamos continuar aqui as perguntas, porque tá Só muito esse bom. ponto aí para você entender, que a gente fala também, um dos maiores inimigos da fé é justamente isso. Por exemplo, quando Paulo fala ali sobre a suposta batalha espiritual, né? Efésios 6:10, o texto da batalha espiritual, né? Ele fala sobre tomai sobre vós o escudo da fé, com o qual vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. A maioria das traduções coloca maligno ali com M minúsculo, como se ele estivesse falando do diabo. No texto ela até fala do diabo, né? As armadilhas do diabo. Mas essa palavra maligno no grego é poneros. E se você for ver a tradução de poneros no grego, é fadiga,
exaustão, cansaço e fadiga pelo excesso de trabalho. Uau. Então, qual foi a arma utilizada para parar o povo de Israel e depois escravizá-los no Egito? Excesso de trabalho. Cargas dobradas. A própria palavra Egito significa cargas dobradas. Então, a maior arma que o diabo tem não é uma bandeja de prostituição para mim, não é muito dinheiro para eu ficar vaidoso, não. Ele coloca muito peso de cansaço. Ele quer que você faça, 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 faça. Aí quando você estiver estafada de tanto trabalho, de excesso de trabalho, de confiança em si mesmo, de uma busca por perfeição, aí você é um prato, você é uma, como é que se diz? Uma presa fácil. Porque você não vai ter nem força para resistir às outras propostas. Uau. Uau. Vai estar tão cansada que você nem vai discernir o que Deus tem para você. E muitos chamados têm sido paralisados, muitas pessoas. Por isso é tão importante a Eu mensagem do fui, eu descanso da fui, fé, eu fui do paralisada. descanso da fé, né? Porque essa culpa, né? Porque às vezes o perfeccionismo é insegurança. É uma culpa por não se achar. A culpa ela tem várias características. Eu chamo da culpa inconsciente, né? Nem sempre é se autoflagelar, se punir, não. Tem a culpa inconsciente, que é a culpa do coração. Ela faz você pensar que você não é digna do que Deus te deu. Então, Deus não vai fazer nada porque eu não mereço que Deus faça. Então, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que construir minha própria vida. E na verdade a E eu vou te. gente chega no cerne, né? Alguém mereceu por nós, né? É, só um testemunho breve. Eu vim morar numa casa agora aqui em Jauá, né? É bem afastado, que eu gosto de. É um sítio de pássaro, essas coisas. E eu estava muito ansioso porque eu tô sem carro, então as crianças estudam em vilas, eu tenho que levar, e como é que eu vou levar e tudo mais. E aí comecei a tentar de todas as formas alugar um carro. Mas eu tentei de todas as formas. Aonde? Apoiado em quê? No braço. Aí quando eu não consegui, e esse é o problema, né? A gente espera fracassar para consultar Deus. E era, foi uma coisa bem simples assim. Eu estava com um carro emprestado de um amigo, alugado de um amigo, e os dias estavam acabando, então eu já estava ali preocupado. Devolvi o carro dele, tentei alugar um, não consegui, deu tudo errado. Eu voltei para casa que eu estava muito cansado, tanto de não conseguir dormir, quanto de usar a minha força. Quando a gente usa muito a nossa força, a gente vive cansado. O contrário de descanso. Literalmente, eu deitei na cama e falei, Deus, eu não tenho mais nada o que fazer. Eu vou dormir. E assim, eu vou dormir, tipo assim, acreditando que só você pode resolver. 5 minutos depois, 5 minutos, chegou uma mensagem. Eu até fiquei chateado. Falei, pô, logo na hora que eu vou dormir, chegou uma mensagem no meu celular. Eu tinha esquecido, em vez de botar no módulo silencioso, eu deixei. 5 minutos. Alguém mandou mensagem. Oi, Céu, tudo bem? Fiquei sabendo que você está querendo alugar um carro. Você quer que eu alugue para você? E outra coisa, ó, você não vai precisar pagar não, tá? Eu te dou o aluguel desse mês do carro. Meu Deus, glória a Deus. É É isso tipo assim, aí. quando a gente decide descansar, é que Deus é liberado para trabalhar. Enquanto a Exato. gente trabalha, Deus cruza os braços e diz, tá bom. Você quer fazer sem mim? Você quer fazer na sua força? Tudo bem. Quando você quebrar a cara, eu tô aqui te esperando. Exatamente, Não a é gente que que se quebra. aí a gente quer, mas Deus, você não faz nada por mim, você não tá vendo como eu tô? Eu tô vendo, só que você não tá deixando eu trabalhar. Não dá Sim. para eu fazer do seu jeito. Ou você faz do meu jeito, ou a gente não tem como fazer, porque vai dar ruim. Então, gente, Deus não é Muito só bom. socorro, não. Deus não é só aquele que vai ajudar quando a gente fracassar, não. Ele pode. Eu sempre digo para as pessoas, essa coisa de você orar todo dia para ser abençoado, isso é ridículo. Isso é religioso. Você não vai precisar orar para ser abençoado quando você aprender a ser guiado. Uau. Uau. É, Quando você gente, é isso aprender a ser aí, é só movido pelo tapa na Espírito cara. Santo, a bênção já vai estar a bênção já vai estar no caminho, entende? Então é simples. É simples. É porque, assim, hoje tá muito difícil falar sobre com esse monte de coisa aconteceu, Muita informação, muita prosperidade informação. financeira e tal, aí fica, rotula muito, achando que a gente só quer isso e tal. Mas, gente, quando eu aprendi tudo isso que ele falou, quando eu comecei a viver isso, e uma coisa que eu aprendi
é que mudanças podem acontecer muito rápido. Você não precisa passar Perfeito, por muito perfeito, tempo para aprender. É você perfeito, perfeito. receber de coração, é você se entregar ao Espírito, é você falar, Espírito Santo, eu tô aqui de verdade. E assim, quando eu comecei a entender isso, começaram a acontecer coisas na minha vida que não tem. O céu sabe as coisas que começaram a acontecer na minha vida profissional, Sobrenatural, sobrenatural. sobrenatural. Assim, de as pessoas chegarem até mim, aquilo que eu ficava me esforçando por décadas, por As muito coisas tempo, vinham ao seu começaram encontro, é. simplesmente a acontecer, sabe? Perfeito. Então, mais uma pergunta. Qual que é o elo de ligação entre o amor e o medo? Certo, vamos lá, muito bom. Geralmente o medo é um instrumento utilizado pelo coração, ou a gente pode classificar também como subconsciente, para nos paralisar. E uma vez que crenças erradas foram introduzidas no coração, ele quer proteger você de se frustrar de novo, de ter algum problema. Então, o recurso que ele utiliza é o medo, tá? E medo, biblicamente, significa uma expectativa de punição. Olha que coisa. Por exemplo, João falou lá na carta dele, 1 João capítulo 4, acho, versículo 10, se eu não me engano, disse assim, ó, no amor não existe, eu acho que 10 não, 18, assim, 19, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Na versão amplificada diz, o medo pressupõe castigo. O medo é uma expectativa de punição. Logo, todo aquele que tem medo ou teme não é aperfeiçoado no amor. Então, como é que eu elimino esse instrumento que o coração utiliza para me paralisar? Com uma consciência de que eu sou amado. Oh, chegou no A certo. revelação de que Deus me ama é a que vai trazer segurança para mim. É uma revelação, tá? Não é uma informação. Saber que Deus te ama é uma coisa. Ter revelação disso é outra coisa. Efésios 3, versículo 20, se eu não me engano, Paulo fala: e conhecer o amor de Deus. Versículo 19. E conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Excede o entendimento. Conhecer no grego ali é gnosco. É uma revelação por meio de relacionamento íntimo. Entende? Quanto mais intimidade você vai tendo com a presença de Deus, com o Espírito Santo, mais ele revela o quanto você é amada. O foco da antiga aliança era o seu amor por Deus. O foco da nova é o amor de Deus por você. Uau, uau. E Certo? como. Nossa, Porque é o seguinte: é, o Antigo Testamento não recebeu a revelação de Deus como Pai, nem como amor. Ele era Jeová Rafá, Jireh, Elohim, Tsiliak, El Shaddai, mas ele não era nem Pai nem amor. Por quê? Porque a existência do amor só pode ser comprovada com a existência de um amado. uau, meu Deus. Não há por que ser amor se não tiver ninguém para amar. Da mesma forma que a existência de um pai só pode ser comprovada com a existência de um filho. Muito bom. E aí, quando Jesus ouve ali, né, em Mateus 13, ele disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem eu tenho todo o prazer. Porque ele é meu filho amado, eu tenho um prazer nele. Não é pelo que ele fez. Então ali Deus está revelando quem Jesus é, mas também está se auto-revelando. Se eu tenho um amado, agora eu posso me expor como amor. E se eu tenho um filho, agora eu posso me expor como pai. Entende? Então é nessa revelação de que Deus te ama. É claro que a gente vai amá-lo, não é que eu não preciso amá-lo, né? É nessa revelação de que Deus te ama que a segurança vem. Não. Porque o medo é justamente uma expectativa de punição divina. A primeira menção de medo é quando Adão pecou e teve medo do castigo de Deus. Entende? Então, quando você tem essa revelação de que você é amado, independente se você acerta muito ou erra muito, ele te ama, você não precisa ter medo da punição. Você não precisa ter medo de coisas ruins acontecerem, porque você sabe que seu pai te ama. Nossa, você chegou num ponto muito importante, que é uma das coisas que a gente aprendeu muito na imersão. Essa questão de compreender o amor de Deus e essas crenças que passam pelo coração, a nossa visão sobre algo, sobre amor, sobre pai, a primeira coisa que vem a respeito disso, por exemplo, a primeira coisa que você pensa quando você pensa em pai? Essa é a crença
mais importante que você precisa entender e observar se essa crença ali realmente é, é uma verdade a partir da perspectiva de Sim, sim, Deus sim. ou se Sim, é sim, a sim. visão que você tem terrena. Então, nos Sim, Gênios, sim, a gente sim. aprende a ressignificar, entender de fato quais Isso. são essas crenças. Porque, por exemplo, Perfeito. é muito difícil entender de amor de um pai para pessoas que nunca tiveram pai. Que não tiveram pai, ou tiveram um pai Ou punitivo, que abandonou e tudo mais. ausente. É, Então, gente, tem como você quebrar essas, entender tem. de verdade a Tem partir como perdoar dele. profundamente. Isso. E tem muitas Exatamente. dinâmicas lá que isso aí eu não posso abrir de jeito nenhum, um segredo nosso aqui. É. Só você participando. É porque o foco Existem não vai dinâmicas. ser a ausência do seu pai. O foco vai ser a presença do seu pai novo. Uau! Isso! Ai, meu Deus! Muito bom. Entendeu? Exato. Só que aí você vai aprender que a sua visão não tem que ser sobre esse pai limitante como todos nós somos. A sua Isso. visão tem que ser do pai celestial e você vai aprender sobre esse pai celestial. Então isso é muito Liara, só poderoso. há uma forma de você se libertar daquilo que fizeram contra você. Entendendo o que Deus fez por você. Nossa. Simples Amém. assim. Quando Lindo. você se alimenta do que Deus fez por você, aí é aquela canção, né? Quando eu sei que Ele me ama, eu não tenho tempo para ressentimentos. Eu Sim. estou tão preenchido do quanto Deus me ama que eu não tenho tempo para ficar amargurado com ninguém. Ninguém consegue mais me ferir, porque eu Uau. tô, eu tô transbordando um combustível superior, que é o amor dele. Perfeito. E numa das dinâmicas, sem contar o que aconteceu lá, porque é muito profundo e foi extremamente poderoso. Mas em determinado momento que a gente estava tratando sobre esse perdão, eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, existe alguém para eu perdoar? Me fala. Eu quero liberar perdão, eu quero sair daqui limpinha. O Espírito Santo falou para mim, eu pensando um monte de coisa, vai falar de alguém e tal. Tem, você. Meu Por que que Deus. eu tô falando? Não deu, eu não te contei. Avaliava chorar. Pegou Porque aí eu pesado. veio o peso de aquela condenação que eu colocava sobre mim, aquele perfeccionismo, aquela E você peso. não sabia que era condenação, né? Não sabia. Eu não Você achava que era uma identificava. qualidade. Você achava que era uma qualidade. Exato, eu sempre achei que era uma qualidade ficar É sem isso aí. dormir, porque eu ficava preocupada se eu ia fechar tal contrato, entendeu? É isso aí. Eu achava É ótimo. isso aí. O Enfim, Gênesis a gente fala sobre isso, sobre a amargura inconsciente. perfeito. Tem muita coisa que a gente guarda que a gente não sabe que tem. A Muito bom. amargura nem sempre é só você ficar chateado por alguém, não conseguir olhar na cara de alguém. Às vezes você olha, mas teve um episódio ali que você guardou, que você escondeu, que não conseguiu se libertar. Perfeito. Mas o Espírito Santo, ele vai nas profundezas. Bom, vou fazer aqui mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Fica à E aí depois eu vontade. vou deixar contigo. Qual que é a importância? Você falou sobre descanso, a gente está falando sobre descanso. Acho que tem um em nome de Jesus, tem um monte de gente aqui saindo mais leve, mas vocês estão sentindo aqui um Com pouquinho que vocês vão certeza. Com vivenciar. certeza. Mas qual que é a importância, Céu, do descanso na fé? É isso aí. Ah, às vezes, a gente diz que está crendo em algo. E quando esse algo não acontece, a gente culpa Deus. Né? As pessoas tendem a culpar Deus pelos seus fracassos. Raramente alguém vai assumir sua incredulidade. É mais fácil culpar Deus, né? E o descanso, existem milagres que só acontecem quando você entra no descanso. Céu, quer entrar no descanso. Além de várias características, trabalhar pela capacitação do Espírito Santo, o descanso da fé é uma convicção plena de que aquilo que você orou ou aquilo que Deus falou já aconteceu, ainda que você não veja a manifestação. Uau, Então, Deus falou, eu sou curado, os sintomas estão no meu corpo. Você recebe aquilo como uma certeza. Eu já sou curado, não interessa o meu corpo está dizendo. E quando você tem essa convicção, você faz o quê? Você descansa. Tem gente que não entra nesse lugar. Até se emociona por um tempo. Deus falou que eu sou curado, Deus falou que eu vou prosperar. Que coisa linda. Mas você não adquire uma certeza de que aquilo já está feito, não vai ser feito. Já está feito. Porque não manifestou, não é da minha conta. Mas eu já tenho aquilo, aquilo já existe, já é certo. Entendeu? Não é que vai acontecer, você recebe como já feito. Entende?
A escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz que ele nos dá um conselho para que a gente não caia no mesmo exemplo de desobediência do povo de Israel, né? Ao adentrar a terra, né? Diante da terra. Porque a palavra que eles ouviram não teve proveito, porque eles não creram, não receberam pela fé. Nós, porém, entramos no descanso. Entende? Foi Hum. isso que Deus falou, é isso que vai se manifestar. Ai, Obrigado, Pai, porque eu já tenho isso. E amém. descansa. E descansa. Um amigo meu, profeta, ele disse: os grandes avivalistas da história, a maioria deles, quebraram várias vezes financeiramente, se frustraram várias vezes até que aprenderam a entrar no descanso. Lindo. Muito bom. E quando eles aprenderam a entrar no descanso, parece que Deus libera o que estava acumulado, sabe? Aí começa. É Porque, exatamente isso. exemplo, se você fica olhando no relógio, no celular toda hora para ver se a mensagem vai chegar com a notícia boa, você não descansou. Você está achando que a coisa ainda vai acontecer. É como eu fiz. Falei, Senhor, eu vou dormir. Eu vou dormir. Peguei o celular, botei do lado. Teve um dia que eu estava em Barreiras, interior da Bahia, né? Que eu fui fazer uma agenda lá. E eu amava pescar em Barreiras, né? Sempre gostei de pescar. E aí tinha marcado com meu primo para ir num Pesque Pague. Pesque Pague é a pescaria do pescador ruim, né? Porque se o cara não pega nada do Pesque Pague, ele desiste. E aí Carol tinha me mandado uma mensagem: Self, poxa, tem uma conta aqui que eu tô preocupado, a gente não tem como pagar essa conta. E eu acho que era uma conta de telefone, até uma conta pequena. E eu tava lá em Barreiras, no hotel, esperando para ir pro Pesque Pague, que eu sei que eu sabia que meu celular ia ficar sem sinal. Então eu, religioso, botei meu bico gospel, né? Fiquei de joelho, claro, né? Porque Deus só ouve de joelho, né? Então, né? "Oh, Deus!" E tentando convencer Deus com o meu choro. Parece que o Espírito Santo tocou em meu ombro, assim, né? Eu falei: Espírito Santo, eu preciso pagar minha conta, eu preciso salvar minha família, aquele desespero. Parece que ele tocou em meu ombro e falou: Ei, você está tentando me convencer a te dar o que eu já dei? Aí eu: hã? Isso aí já é seu. Você é herdeiro, você não precisa me convencer a te dar alguma coisa. Eu já te dei através da obra de Cristo. E eu falei: eita. E outra coisa, eu quero te dar mais isso do que você quer receber. Eu falei: como assim? Eu dei meu filho para você desfrutar disso. Você deu o quê? Nada. Então eu Muito fiquei: bom. cara, eu não tenho mais nada o que fazer. Eu não tenho dinheiro aqui. Eu tomei uma decisão com minha esposa de não pedir ajuda. Eu não ligo para pessoas para pedir dinheiro, não vou fazer isso. Então eu só tenho o quê? Vou pescar. Não fiquei pescando, será que o dinheiro. Eu fui pescar e eu esqueci. Descanso vai parecer isso. Parece que você está sendo até irresponsável às vezes. Você esquece. Quando eu saí daquele hotel, parece que eu não tinha conta nenhuma para pagar, porque no meu coração já estava o quê? Resolvido. Resolvido. Fui pescar, quando era no final da tarde, a gente volta, cheio de peixe e tal, porque pelo amor de Deus, né, me ajude. Se você não pegar no Pesca e Pague, você tá mal. Você pegou a Pedro. E aí na estrada, o sinal do celular voltou. Chegou uma mensagem de Carol: amor, eu não sei, mas caiu um dinheiro na conta e eu já paguei a conta, tá tudo certo. Entende? Imagine que coisa ruim. Deus pagando suas contas enquanto você está pescando. Não é o caso de que eu não quis trabalhar, não quis fazer nada, não fui responsável. É porque eu não tinha o que fazer. Sim, Eu só tinha o quê? O principal, o descanso. sim. Então, aconteceu isso várias e várias vezes, quando a gente se posiciona, né? O escritor da carta aos Hebreus diz assim, ó: se esforce por entrar no descanso. Não é se esforçar fisicamente, é se posicione para entrar no descanso. Se vier pensamento, mas não vai pagar, ei, já está pago, não tem conversa fiada. Isso já está resolvido. Tetelestai, está feito, está consumado, está pago. Um abraço. É Muito sobre bom. isso. Muito bom. Já Bom, estou pra gente perguntando aqui, a finalizar. live vai ficar gravada? Vamos deixar, vamos deixar. Eu não ia deixar, não, gente, mas vamos. É, tem nem Vamos como, lá. eu quero escutar de novo, é muita informação. Adoro. Eu Ó, acho que eu eu tô também vou fazendo uma escutar. mentoria com ele, né? Que são 2 vezes a semana. É muita informação, eu tenho que anotar tudo, porque é O muita informação. Gracinho, né? Sim, exatamente. Já já a gente fala disso também. E agora, para finalizar, o que significa? Porque eu sei que os corações religiosos, céu, assim como o meu era.
eu declarando que era, porque é um Sim, sim, aprendizado sim. constante, estão pensando na obediência. Ok. Mariana, uma pessoa, um discípulo meu esses dias me perguntou assim: Ah, mas assim é muito bom. Você está me dizendo que não preciso fazer nada, que Jesus já fez tudo, quer dizer, que eu não preciso fazer nada, não tenho que fazer mais nada, e que eu já estou salvo, mesmo que eu não. Eu falei, bem, não é. Calma, vamos com calma. Eu não estou dizendo que nada foi feito. Eu estou dizendo que alguém fez tudo o que precisava para você receber. E foi o É maior isso aí. sacrifício É que isso já aí. houve. Que foi o Filho do próprio Deus, o próprio Deus encarnado, vindo para a Terra, para sofrer a pior morte que já existiu na face da Terra e o pior julgamento que já houve na face da Terra. E sofreu todos os martírios. Se você já assistiu Paixão de Cristo, saibam que os É teólogos, isso os aí. estudiosos dizem que aquilo que Jesus sofreu na cruz, que você viu no Paixão de Cristo, não representa nem 1% do que ele verdadeiramente sofreu. Foi muito maior, foi muito maior. Então, se Foi muito alguém maior. sofreu, alguém mereceu por você, sabe? Alguém realmente mereceu aquilo que você, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Alguém mereceu por você, sabe? Perfeito, Então, perfeito. vindo dessa lógica de que, mas eu tenho que eu preciso obedecer para alcançar. Essa lógica de eu preciso obedecer para alcançar, e que é É, antagônica à obediência pela fé. é O isso que é aí. obediência pela fé, Céu? Vamos lá. A gente precisa entender a divisão de alianças. Nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Estamos na nova aliança, tá? E o que muda? Na antiga aliança, ninguém era nascido de novo. Na antiga aliança, ninguém tinha o Espírito Santo dentro, habitando. E ninguém tinha um intermediador como Jesus. O intermediador era Moisés. Então, na ausência de Deus na terra, eles tinham que cumprir regras para ser abençoado. Então, a lei mosaica, a justiça da lei era: se você obedecer os meus mandamentos, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. E agora, tem um padrão, sei lá, palestrante que muda a obedecer, mas cumprir princípios para ser abençoado, né? Eles querem isso agora. Mas o que acontece é que muita gente vive uma vida cristã independente do Cristo. Nossa, Porque Paulo diz o seguinte: se a justiça provém de lei, segue-se que Cristo morreu em em vão. vão. Se é pela minha obediência aos mandamentos que eu sou abençoado, eu não preciso de Jesus. Simples assim. Simples assim. Então, Céu, então significa que agora. Aí o legalista briga com você porque ele acha que eu estou falando que agora você não precisa obedecer. É, Não, exatamente. entenda. O que era pecado na antiga aliança continua sendo Pelo pecado. pecado. Adulterar, matar, roubar, continua sendo pecado. Mentir, fofocar. Mentir, exatamente, que legalista adora, né? Fala mal dos outros, né? Adora. Mas é só os pecados que convém, É. entende? Mas assim, a forma de obediência mudou. Por exemplo, a lei dizia não adulterarás, mas a lei nunca te deu força para ser fiel. A graça diz que o fruto do Espírito é fidelidade. Então Deus coloca em mim a fidelidade dele no meu coração. Então, o que é mais poderoso, o não adulterarás ou o fruto do Espírito que é fidelidade? Uau. Deus coloca a capacitação, entende? Então, uma vida guiada pelo Espírito Santo, como eu falei sobre o Uber, você acha que o Espírito que é santo vai te levar a pecar? Vai te conduzir a pecar? Tá? Só que Paulo fala aos Romanos o seguinte: vocês não receberam um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, para viver outra vez com medo de Deus. Paulo chega a dizer que a lei é espírito de escravidão. Isso. Mas vocês receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos. Ou Abba, seja, Pai. eu não obedeço como servo para receber um salário, um pagamento, uma bênção. Eu obedeço porque agora eu tenho a natureza do meu pai. Uau. E é exatamente isso. Entende? Exatamente isso. Na antiga aliança, eu obedecia por medo de Deus, e a religiosidade faz isso. Obedeça a questão Deus vai te punir, obedeça a questão você vai para o inferno, obedeça não peque, não peque, não peque. Mas esses mesmos conseguem viver sem pecar?
Não Porque mesmo. Jesus subiu a régua, ele diz, ó, se você não dormir com alguém, mas se você adulterar no coração, já pecou. A minha pergunta é, Exatamente. quem não erra no coração? Entende? Então vai todo mundo para o inferno. Não é essa a regra. Agora eu não obedeço por medo, por espírito de escravidão. Eu obedeço por confiança. Eu vou fazer o que Deus está mandando eu fazer porque eu acredito nele. Eu acredito que ele tem o melhor para mim. Então Amém. Paulo diz aos Romanos, nós chegamos à obediência por fé. Entende? É acreditando. Ó, céu, mude de lugar. Céu, vá para outro lugar. Faça isso aqui, diga aquilo ali. Eu sei que isso é o melhor para mim. Dê um presente a fulano, ligue para alguém. Eu sei, eu confio que Deus tem a melhor direção para minha vida. Então eu obedeço porque eu confio, não porque eu tenho medo. Uau, uau, uau. Muito bom. Eu sou fiel à minha esposa porque eu acredito que eu nasci de novo. Entende? Sim. Eu amo as pessoas, eu perdoo as pessoas, não é porque eu tenho vontade, não. É porque eu acredito que o amor de Deus foi depositado em meu coração. Então agora a fé, por isso que é pela fé e não obras. Paulo dá uma bronca aos Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo por obras da lei ou pela fé? Olha o embate aqui. Foi por obediência aos mandamentos ou por crer em Jesus? Você entende que eles são opostos? Ou é Sim. uma coisa ou é outra. Quem é da graça não é contra a obediência. Muito pelo Só que eu contrário. não obedeço, pelo contrário. A melhor obediência, que é a obediência plena, não é só a mandamento, é a direção do Espírito Santo. Porque eu posso não adulterar, não matar, não roubar e estar em desobediência, porque eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo e seguindo as direções dele. Nossa, Então muito. agora não é mais uma tábua de pedra dizendo, cuidado, não posso adulterar, não posso. Parece que as pessoas são crianças, têm que ouvir todo o culto sobre santidade, que elas não podem pecar, não pode pecar, não pode. Pelo amor de Deus. Eu não sei que adulterar é errado, eu não sei que mentir é errado. E Eu quando não você tem preciso a ouvir uma lista de regras, eu preciso me relacionar com uma pessoa chamada Espírito Santo. Se tem uma área que eu ainda não estou desenvolvido, que eu sou tentado, Espírito Santo, me ajude, me levante nisso aqui. Isso. E quanto Eu mais comecei a minha revelação. caminhada, Biara, eu comecei a minha caminhada e eu tive, assim, um testemunho muito ruim, porque, tipo assim, 80% dos pastores que cuidaram de mim caíram nessa área sexual. Então acabou desenvolvendo um medo meu de cair nessa área. E quando eu fui novo convertido, eu queria casar, só que às vezes eu me precipitava, começava a namorar com uma menina que não era aquilo que Deus tinha para mim. E aí quando Deus falava que não era, eu me frustrava. E sabe quando é que Carol chegou? Foi no dia que eu fiz a oração. Eu falei, Deus, eu desisto de mim. Eu acho que eu vou ficar Carol, igual a beijo. Paulo. Eu acho que eu vou ficar igual a Paulo. Não quero ninguém, não, porque eu desisti da possibilidade de eu decidir. Parece que o Espírito Santo falou comigo. Ufa, até que enfim. Agora eu posso te ajudar a escolher. Aí, 15 dias depois, eu conheci Carol, me apaixonei por ela. Aí eu falei, Tá aí, não, três não quero meninos. não, quero não vou não, porque tá errado, eu já vou errar de novo, e não quero, e não quero, e não quero, e não quero, e não quero. 3, 4 meses se passaram, a gente virou amigo, começou a se conversar e tudo mais. Eu vi que aquilo permaneceu e tinha uma paz. Aí eu falei, tudo bem, Espírito Santo, você vai me dizer quando eu devo começar a falar com elas o que eu tô sentindo. Meses se passaram, sem pressa, tranquilo. O resultado disso, sou casado há 15 anos, Glória a estou há Deus. 17 anos com ela, 3 filhos, e vou morrer velho com ela. Amém. Entendeu? Que Porque não lindo. foi fruto de uma decisão minha, de uma necessidade de eu ter que escolher alguém, tenho que casar, tenho que casar. Não. Foi resultado de uma instrução do Espírito Santo. Quando eu Muito, desisti de decidir, a decisão dele foi implantada em meu coração. Simples assim. muito bom. É verdade que a gente fica tentando encontrar ajuda, autoajuda quando a gente precisa da ajuda do alto, né? Perfeito. Exatamente. Então, Exatamente. essa consciência de que nós já recebemos e de descanso é justamente porque quanto mais revelação a partir daquele que te criou, da tua imagem, da imagem e semelhança que nós somos em Deus, mais Sim. consciente, quanto mais conscientes dele, por isso que Paulo só orava, né, Céu?
por sabedoria, revelação e Por revelação. discernimento. Paulo não orava para a gente ser abençoado. Não, não orava, né? E eu Paulo declaro orava só isso por todos os dias. revelação, para você entender. Exatamente. Quanto mais consciente, mais revelação, mais natural vai ser obedecer. E eu tô vivendo isso a cada dia. Claro Não. que é um processo, que eu erro pra caramba, que eu peco e tal. Mas assim, quanto mais consciente dele, quanto. Gente, é impossível você se relacionar com alguém. Céu, se relaciona com Carol, ama a Carol. Quanto mais ele se relaciona com ela, mais ele quer fazer o Pois bem é, para ela. É a mesma pois coisa com o é. seu criador, entende? Exatamente, exatamente. Então, O, o, me o diga. escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 5 ele dá uma bronca, não é para os hebreus, tá? Os judeus. Ele fala, no decorrido tempo que vocês têm na fé, vocês deveriam estar lá na frente. Mas por conta disso, outra vez eu vou ter que ensinar para vocês os princípios elementares, né, da doutrina de Cristo, os oráculos de Deus. A sensação que eu tenho é que tem gente que tem anos de evangelho e vive ainda como criança. Como assim criança? E criança de fralda, tá? Como eu disse no começo, as pessoas usam Deus como socorro. Deus é aquele que vai me socorrer depois que eu fizer minhas merdas. Tipo assim, eu coloco Deus quando tudo não tá dando certo. Então Deus me ajude quando eu fiz tudo errado, quando eu quis fazer da minha forma, quando eu quis fazer do meu jeito. E por que que Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus? Filhos de Deus no grego ali é huios, significa filhos maduros. Então Paulo está dizendo que filho maduro não é o que prega em seminário, que sabe a Bíblia de cor, é o que aprendeu a ser guiado. Amém. Yara, Deus não vai precisar socorrer você se você aprender a começar com Ele. Amém. Verdade. Entende? Ele vai deixar de ser seu socorro e vai ser seu guia. Você não vai precisar orar para ser abençoada, você não vai precisar se preocupar com o que tem que fazer de certo ou de errado. Se você aprender a ouvir a voz do Espírito e andar com Ele, a bênção já vai estar no caminho, o livramento vai estar no caminho, as portas vão estar abertas, entende? E você não vai ficar, de um certo modo, tão impaciente, tão inquieta, porque isso é uma evidência de justiça própria. É o espírito de Marta, né? Marta queria fazer algo até para Deus, mas sem Deus. E ela fica logo Nossa. impaciente. Mas Maria não quer fazer nada. Maria tá aí, ó. Você Vai vai me fazer nada ajudar, não, Maria? Jesus? Aí Jesus, ô Marta, você anda muito ocupada. É. Quando você está muito impaciente, você está com o espírito de Marta, né? Você está na sua justiça própria. Agora, presta atenção. Marta estava fazendo algo para Jesus. Deus não quer que você faça algo para Jesus sem Jesus. Amém. Amém. Ah, eu vou abrir uma igreja, eu vou pregar, e eu quero uma igreja cheia. Aí começa a administrar a igreja sozinho, não tem direção para abrir igreja, não tem direção para onde vai, para quem alcançar, para o que fazer. Não, mas é a obra de Deus. Eu tenho que fazer. Mas ele te enviou? Ele te mandou começar? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, isso aí é pensamento de religioso. Primeira coisa que você tem que fazer é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Entra no seu quarto, fecha a porta, apaga a luz, fica lá e só sai dali quando ele mandar você sair. Amém. E aí você vai estar pronto para manifestar Amém. o poder dele. Para ressuscitar morto, para curar enfermo, para expulsar demônio. Porque isso é o reino. Reino não é uma palestra, reino é uma manifestação. Entende? É sobre isso. Por isso que o Gênesis tem isso, né? Destravando o gene da crença para você reinar em vida. Desenvolver a autoridade perdida por Adão lá no Éden. É isso aí. Entende? É exercer autoridade e domínio sobre tudo que um dia te dominou. Isso é Muito reinar bom. em vida. Muito bom. É sobre isso. É, gente, difícil falar qualquer coisa aqui, a não ser falar a mensagem final que eu vou falar e depois deixar ele para as considerações finais, que eu não tenho. Só quero ouvir, só quero receber, só quero receber, eu só quero descansar. Eu tô rindo aqui porque minha irmã, a mãe do Gustavo, Céu, ela tá aqui na live, que chama Bartira. E minha irmã, as duas Oh, irmãs meu estão aqui Deus. conversando. E tá Que engraçado, coisa porque linda. aí elas ficam conversando aqui na live entre si, eu tava rindo. Uma falando assim.
Tá vendo, Denise? Por isso que eu descanso tanto, a outra, mas você tá exagerando. Muito Eu tô bom, muito rindo. bom. É muito bom. É, mas Não pega assim, a mensagem, não vai fazer nada errado, não, pelo amor de Deus. tô brincando. Céu falou É, que é para entrar no descanso. Eu não vou fazer nada. Não falei isso, não. Eu não, falei não, para não, você não. depender do Espírito Santo. Não, ficou extremamente compreensível. Quem quiser utilizar disso aqui, gente, tá na dúvida, porque eu vou escutar de novo, uma, duas vezes. Escuta de novo, porque não teve nada fora do contexto aqui, dá para entender tudo. Gente, eu vou deixar a mensagem final para ele, mas antes eu preciso falar por que que eu fiz essa live, além de poder, eu Vamos tô vendo embora. aqui muita gente falando Eu também que não tenho live muita coisa é mais para essa, que falar, não. live Tá bom, pô. poderosa. Hã? Muita coisa para falar, não. Já foi. Então tá bom. Não, assim, se fosse deixar, ficava aqui até depois de amanhã, né? Pois é, pois é. Mas, assim, depois de tudo que eu vivi em Salvador, então minha mãe mesmo perguntou aqui na live e outras pessoas de Salvador, perguntando quando que vai ter em Salvador. Aguentem o coração, porque antes a gente de Salvador a gente tem uma notícia. Certo, vamos lá. Vamos lá, gente. Brasília vai receber o primeiro Gênios aqui em Brasília. Não sei, já tivemos aí várias edições no Brasil. O Céu já, né, Sim, já sim. teve aí várias edições. Mas pela primeira vez nós vamos ter o Gênios aqui em Brasília. E eu não preciso mais falar muita coisa, já entendeu a dimensão do que é isso. E da mesma forma como minha vida foi completamente transformada e está sendo a cada dia, você precisa Isso. viver isso. Você precisa viver essa manifestação, tá? Não é uma palestra, é manifestação do poder de É Deus. uma experiência É uma espiritual. experiência espiritual. Então, Exatamente. não, isso é muito importante. A gente falou sobre religião e tal, mas tem muita gente aqui que, com certeza, porque é um monte de mensagem que eu recebo nesse sentido, e você principalmente. Liara, mas eu posso ir se eu sou de tal religião, se eu sou espírita, se eu sou do. Não tem problema, não Não tem tem problema. problema, aí que você tem que ir mesmo. A gente Exatamente. definitivamente não é um. A gente não tá convidando você para participar de religião nenhuma, tá? Perfeito. Nenhuma. A gente está te convidando para uma experiência profunda com, Espiritual, exatamente. com o poder de Deus, com o poder espiritual, com a espiritualidade, com o Senhor Jesus. Então, gente, essa, essa reunião é para você. Ah, Liara, eu não moro aqui. Cara, eu saí daqui e E fui para foi para Salvador e Salvador. faria isso mil Exatamente. vezes. Eu faria isso mil vezes, se fosse preciso. Claro que eu sei que. E lembrem da fé, lembrem do descanso. Se você não tem como, Pois é. entra no descanso e fala: Vai Senhor, eu chegar, vai quero ir. chegar. Eu Vai quero ir, chegar. tá? Eu quero Vai ir, eu chegar. preciso. Então, crer que você já recebeu e esteja Isso presente. aí. Vai ser no final de semana, no sábado e domingo. Então não tem, para não ter aquela preocupação e tal, mas eu trabalho. É sábado e domingo, tá? E nos dias 29 e 30 de novembro, no mês que vem, as vendas vão estar abertas agora, na quinta-feira. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram que está sendo lançado hoje, que é arroba Método Gênios, bem fácil, tá? Eu vou deixar aqui na legenda. E na quinta-feira, o link para compra vai estar emitido. E eu aviso Disponível. para vocês, porque quase fiquei de fora, tá? Então, assim, eu falei É, na última hora, sim, e ele falou, não, dá um jeito, porque simplesmente não dava. Então, as vagas são extremamente limitadas, não é papinho, tá? E as coisas estão acontecendo no fluir do espírito, sendo guiado, então as coisas estão isso. acontecendo. Então, não deixe de participar. Se você é de Brasília, você precisa. Se você é de outro lugar, você precisa também, Precisa tá? estar, exatamente. E a gente vai estar lançando lá no Método Genos os próximos que vão acontecer em Salvador, em São Paulo, seja lá onde for. Mas o Exatamente. foco agora é o método Esse ano só em aqui de Brasília, Brasília. né? Esse ano só em Brasília, gente. Não sei, não vou falar nada, não. Já falei, vocês precisam fazer. Eu tô aqui porque eu não posso deixar isso só comigo. Não dá, não dá, Perfeito. não dá, não dá. Realmente vocês precisam receber daquilo que somente o Senhor vai poder entregar para vocês. Perfeito. Céu, muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar você falar agora. Eu te Eu tô agradeço. saindo daqui cheia, 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 cheia. De uma forma.
Tremenda. Eu tô vendo um monte de gente falando aqui. Não deu para ler as perguntas, gente, porque é muita pergunta, senão a gente vai ficar aqui até Sim, amanhã. sim. Depois a gente faz uma live mais Uma aberta live sobre boa, perguntas pessoais. boa. Vamos fazer. Vamos E fazer aí, várias ainda. vamos sim. E é isso. Vou deixar as considerações finais para você. Mais uma vez, agradecer a todos que estão presentes. Estou vendo, tô matando a saudade aqui de muita gente de fora. E você, faça um favor, você que é meu amigo de fora, faça o favor de vir para cá para me ver e ver o céu também e Exatamente, receber, exatamente. tá? Exatamente. Fica à vontade, céu. Não, só reforçar o convite. Esse projeto nasceu no dia da minha maior crise, que de forma. Eu fiquei muito nervoso, eu me neguei a orar por uma pessoa que estava doente. E então eu quis descobrir por que eu estava me negando, né? O medo e tal. E eu lembro que eu entrei num quarto e falei, Carol, só saio daqui quando eu resolver isso. E eu não só resolvi, mas recebi esse projeto. Deus falou comigo, deixa eu transformar o seu pior dia de frustração em uma ferramenta para libertar pessoas. E aí eu comecei a me compadecer, que eu entendi quantas pessoas estão nesse formato. Quantas pessoas você conhece hoje que realmente creem em Deus? Elas vão até para a igreja, mas quando surge uma doença, quando surge um problema, quantas pessoas reagem em fé? Quantas pessoas têm visto isso na prática? Ou elas buscam logo meios naturais? E quando não há meio natural, elas buscam Deus, né? E quando não acontece, culpam Deus, né? Então, Jesus ele era tão gracioso que às vezes ele confrontava o nosso erro, mas ele confrontava, depois ele apresentava uma solução. Uau. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Isso é uma bronca, isso é uma repreensão. Mas deixa eu te falar, isso foi por causa da incredulidade de vocês. Não é porque Deus não quis curar, mas é porque vocês não creram. Mas eu vou te ensinar como remover essa incredulidade. Então ele dava ferramentas, né? Então ele não deixava você na condenação, na crença de incapacidade. Então, nós temos o Espírito Santo hoje habitando em nós. Como é que a gente não consegue fazer nada, nem realizar nenhum milagre, operar nada? Isso não está certo, sabe? Então a gente precisa desenvolver isso. Então são 2 dias de imersão, de 9 da manhã até 19 horas. O evento não é, inicialmente não vai ser um auditório, né? Não vai ser um evento que eu vou estar num palco palestrando. Geralmente eu gosto de uma coisa mais intimista, numa casa, onde a gente tem um tempo de mesa, né? E não só respostas para perguntas, mas ensinamentos, mas também liberações que vão acontecer, imposição de mãos, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas se houver necessidade. Mas há um momento de enchimento com o Espírito Santo e que coisas começam a acontecer. Quantas visões pessoas tiveram, né, nos últimos eventos, me compartilharam comigo. Então, chamados são despertados, chamados são liberados. Então, é um evento de atividade sobrenatural. Não, eu não preciso ficar aqui vendendo nada, eu não preciso ficar aqui implorando para você fazer, porque eu sei que é algo que é necessário. Perfeito. Toda vez que eu faço Genos, né, no caso eu palestro, ensino no Genos, eu já saio mais fortalecido, já saio mudando coisas, coisas são despertadas em mim. Então, assim, não há como ficar da mesma forma. Só se você não quiser mesmo ser transformado. E deixa eu te falar uma coisa, Deus vai honrar a sua dedicação. Você está falando de alguém que já vendeu o carro que tinha para viajar para a África do Sul para receber imposição de mãos e ensinamento de um pregador da Nigéria, que estava palestrando lá na África do Sul, sabe? Então, eu investi tudo que eu tinha, o dinheiro que eu tinha no meu cartão para ir para São Paulo, ouvir palestra de Dave Robson e receber imposição de mãos dele. Eu vendi tudo que eu tinha para isso. Então, hoje eu ensino sobre isso. Hoje eu estou no lugar desses homens que me ensinaram, estou passando para as pessoas. Mas não foi de graça. Teve investimento nisso, eu tive que investir o que eu possuía. Claro que Deus me deu isso, né? Mas uma coisa que eu não posso negar é a ousadia que eu tenho. E se precisar, Liara, vender tudo, fazer tudo para buscar mais, eu vou buscar. Amém. E não é para mim. E não é para mim. Não estou precisando de um grande milagre agora. É para que eu libere sobre as pessoas. Você acha que Deus não vai honrar? Por que parece que você recebeu mais do que quem estava em Salvador?
Porque houve sim uma decisão de comprar uma passagem em cima da hora, implorar pela vaga, porque não tinha mais, né? E você veio. Então você recebeu algo que parece que outros não receberam. Por quê? Porque houve uma dedicação maior da sua parte. Então não fica nessa, quando vier para minha cidade eu vou. Não, quando vier para nossa cidade você vai de novo. Exatamente. Ah, E mas a outra Brasília é muito coisa, longe e tal. nunca é a mesma coisa, tá? Porque ele Nunca é tem a um mesma coisa. livro sobre isso e Pois o é. que ele fala lá gente, é pronto. O livro Hoje já evoluiu, né? Já evoluiu, é, já. O livro já não, não é nem 40% do que é apresentado, porque eu estou sempre estudando e renovando, e mais conhecimento está vindo nessa área, e ele está ficando cada vez mais explosivo esse evento. Então, assim, Deus vai honrar. Eu faço um apelo para isso. Se você não é de Brasília, vá para Brasília. A nossa equipe vai estar pronta para te ajudar em onde você vai se instalar, alguma ajuda que puder, alguma instrução de hospedagem e tudo mais, vai como estar você tudo vai pagar. inclusive no site. Os Exatamente. detalhes, hotéis próximos do evento. O local é excepcional, gente. É lindo, é lindo. É lindo, é uma casa de eventos, né? É Fantástica. lindo, lindo, lindo. E Então, outra assim, coisa, tá viu? tudo A gente pronto. viu a graça de Deus se movendo para a gente fazer esse evento em Brasília. Muito. A ideia do evento surgiu nos Gêmeos aqui em Salvador. Quando o Foi. Liara ouviu, ela falou, eu preciso levar isso para Brasília. Eu falei, peraí. Mas quando ela falou, alguém que estava na imersão já falou, eu conheço uma pessoa que ela pode liberar a casa para fazer o evento. E foi graça de Deus. Tudo. E Outra tá pessoa sendo que todo faz dia. evento já se colocou à disposição de ajudar. Então, assim, muita coisa começou a cooperar. Então, tem algo para acontecer em Brasília especificamente. Amém. Amém. A gente E vai precisa. acontecer. E E esse vai lugar acontecer. aqui E precisa vai disso. acontecer. Amém. E vai Amém. acontecer. Entende? Então, não fica de fora. As vagas são limitadas, porque era uma casa de evento. Então, se eu fosse você, não perdia, não. É sobre Muito bom. isso. Gente, eu vou deixar essa live gravada. Reassiste, porque eu vou reassistir. E vou colocar Vambora. aqui o arroba. Eu vou pedir a ajuda de vocês nisso, porque a gente está lançando o Instagram hoje. Arroba Método Gino. Segue lá, porque a gente vai estar postando muita coisa, Muitos né? cortes, Muitos muito cortes. conteúdo. E vocês vão vocês vão ser muito abençoados. Vocês vão ser muito abençoados mesmo. Então, vai ser muito especial vocês estarem participando lá do Método Gênios. Vai estar postando o tempo inteiro, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou até o final. Obrigada, Cel, mais uma vez. Tamo junto. Beijo. Fica com Deus. Beijo, 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 Beijo na beijo. Carol e nas crianças. Beijo. Manda sim, beijão. Tchau, tchau. Beijo.